Amigos e amigas, vou contar para vocês nesta apresentação a implantação do canteiro de concreto definitivo na usina de Jupiá. O canteiro de concreto definitivo era composto de um canteiro básico de produção de concreto que era constituído por central de concreto Johnson com capacidade de 200 m3 por hora, conjunto de silos de cimento e pozolana, pátio de estoque de agregados, britador. Além das instalações acima, havia um canteiro industrial que será detalhado em outras apresentações. Nesta apresentação, vamos comentar apenas a central de concreto. A central de concreto é o centro nervoso de todo o serviço de concretagem da usina. É uma indústria com todos os recursos possíveis para oferecer uma produção contínua e confiável para todas as frentes de concretagem abertas. A central de concreto não pode falhar, por isso ela é dotada de todo o recurso mecânico, elétrico, eletrônico e mão de obra qualificada na sua operação e manutenção. O sucesso no cumprimento de um cronograma de construção de estruturas de concreto de grande porte depende, em primeiro lugar, do fornecimento de concreto contínuo e confiável. Eu percorria pessoalmente, diariamente, a central de concreto em todos os níveis para verificar a qualidade da operação. Sr. Sebastião Camargo, entendendo o papel da central de concreto na produção de concreto na obra, em uma ocasião quis instalar um elevador em toda a altura da central de concreto para poder visitar ele mesmo, periodicamente, os diversos setores. O intento acabou não se verificando. Os encarregados da central de concreto de Jupiá, Chuchu e Osvaldo, fizeram história na coordenação da produção de concreto em todas as usinas hidrelétricas de grande porte construídas pela Camargo Correia. A partir da construção de Ilha Solteira, Chuchu e Osvaldo se tornaram encarregados não só da produção, como também da manutenção das centrais de concreto. Partes da central de concreto. Em Jupiá, foi montada uma central de concreto Johnson, americana. Era uma usina vertical, gravimétrica, com 4 betoneiras, capacidade de 3 m3 cada uma e capacidade de produção total de 200 m3 por hora. A maior produção mensal alcançada foi de 75 mil m3. Vamos descrever agora, a seguir cada uma das partes da central de concreto, iniciando pelo piso superior. Piso dos silos dos agregados. A brita, o cascalho e a areia chegavam do pátio de estoque de agregados por uma esteira, que os descarregava em 6 silos. Havia por cima dos silos um sistema de esteira com distribuidor que descarregava cada agregado no silo de destino. Cada silo tinha um conjunto de sensores que informavam o nível do estoque respectivo. Cimento e pozolana. O cimento e a pozolana eram transferidos dos silos externos por ar comprimido para os silos de estoque
respectivos, posicionados sobre as balanças de concretagem, de pesagem, desculpe. O silo de cimento e pozolana da central de concreto tinham que estar vazios entre o final do turno de sábado e o início do turno de segunda-feira, porque poderiam empedrar devido à chuva ou mesmo umidade durante o final de semana. Os silos de cimento e pozolana tinham filtros de manga para a separação do pó, que eram periodicamente trocados, uma vez por semana, se eu não me engano. Cada silo tinha também um conjunto de sensores que informava o nível de estoque respectivo. Aditivos. Os aditivos chegavam na obra em tambores e tinham tanques de depósito no piso ao lado da central de concreto. Cada aditivo tinha seu tanque de descarga e instalação de bombeamento para o silo, seu silo, acima do nível das balanças. Os aditivos de concreto também não podiam ficar muito tempo armazenados nos silos, acima das balanças, porque eles eram pegajosos e poderiam melar, provocando um serviço de limpeza demorado. Cada silo de aditivo tinha seu sistema de sensores para controle de seu nível de estoque. Água. A água era armazenada em um tanque no solo que bombeava diretamente para a betoneira, controlado por um hidrômetro. O tanque de água no solo também tinha seu sistema de sensores, que controlava o nível de estoque. Refrigeração do concreto. O concreto em Jupiá não foi refrigerado. No final da obra, foi montada uma instalação de produção de gelo em escamas, de pequeno porte. Parte da água de mistura em cada traço era substituído por gelo em escama. O uso de concreto massa refrigerado começou a ser utilizado na construção da usina de Ilha Solteira. As camadas de concreto nas estruturas de Jupiá tinham as dimensões condizentes com a tecnologia de concreto utilizada. Piso das balanças. Debaixo do nível do silo de agregados se encontrava a sala das balanças, para a pesagem de cada componente do traço de concreto. Os traços eram registrados eletronicamente em uma memória. Cada traço era subdividido em subtraços, de acordo com a umidade da areia. O operador das balanças buscava o traço de cada betonada na memória, e as balanças pesavam automaticamente cada componente do traço e na sequência certa. O registro da produção das betonadas era automático, complementado por um gráfico. Piso das betoneiras. Debaixo do piso das balanças se encontrava o piso das betoneiras, com 4 betoneiras, de capacidade de 3 metros cúbicos cada uma. As betoneiras tinham o seu eixo um pouco inclinado. Entre as 4 betoneiras havia um chute giratório, que dirigia os materiais pesados por cada balança para dentro da betoneira. As betoneiras tinham um sistema de basculamento hidráulico, que descarregava o concreto para o chute final, após ter sido esgotado o tempo de mistura. Isso tudo era automático. O tempo de mistura da betoneira era de 3 minutos. Agora o silo final. Debaixo do nível das betoneiras se encontrava o silo final. Esse silo era dividido
verticalmente em duas partes, com capacidade de 3 metros cúbicos cada um, destinados a receber traços diferentes. Debaixo de cada chute final tinha uma comporta, acionada por ar comprimido, que descarregava o concreto ensilado para dentro das caçambas de lançamento de concreto no campo, apoiadas sobre carretas de concreto, de transporte. Transporte do concreto. O transporte do concreto para o campo era executado por conjuntos de 3 caçambas, capacidade de 3 metros cúbicos cada uma, transportadas por carretas com cavalo DW20. As carretas chegavam debaixo do final da descarga, do silo final da descarga da central de concreto, sobre um piso com seção transversal na forma de calha, em cota mais elevada em relação ao terreno circundante, e com largura que coincidia com as medidas do silo final de descarga da central de concreto. Cada final de semana, as caçambas e as carretas eram limpas e lavadas do concreto aderido. Esse trabalho exigia uma equipe de trabalhadores com pequenos rompedores de ar comprimido. Tanto as caçambas como as carretas eram engraxadas e pintadas com líquido antiadesivo após sua limpeza. Manutenção da central de concreto. O turno do dia da segunda-feira de cada semana era dedicado à manutenção geral da instalação. Havia uma equipe de manutenção presente 24 horas por dia que atuava imediatamente após a detecção de algum defeito mecânico, elétrico ou eletrônico. Após cada turno de trabalho, cada betoneira recebia uma carga de agregado destinado a fazer a limpeza das respectivas palhetas. Esse agregado era descarregado sobre um caminhão basculante que era transportado e descarregado sobre a pilha do depósito de agregado. Fazia parte do serviço de manutenção a limpeza do concreto aderido nas betoneiras, no chute final e de toda a instalação. Todas as partes móveis, após a limpeza, eram cobertas com graxa ou produto antiadesivo. Esses serviços de limpeza eram executados pela equipe de operação da central de concreto. O turno de manutenção devolvia a central de concreto para a operação em perfeitas condições de operação. A entrega da central de concreto para a manutenção era feita em horário determinado, como também a sua devolução para a operação. Esses horários eram rigorosamente observados. As balanças eram aferidas periodicamente, com acompanhamento da fiscalização durante o turno de manutenção. Lavador de caçambas. Próximo à central de concreto, foi montado um lavador de caçambas de concreto. A caçamba de concreto, durante a semana, ela vai acumulando concreto nas suas reentrâncias. O lavador de caçamba era constituído por um pórtico metálico fixo, com pontos de saída de água a alta pressão. As carretas passavam diariamente pelo lavador de caçamba, em ciclos de tempo determinados, para evitar o acúmulo do concreto seco. O material removido caía numa vala e sobre uma esteira rolante que empilhava o material em local próximo. O material da pilha era retirado através de um chute e esteira
transportado e descarregado no lavador de cascalho para reprocessamento. Piso da central de concreto. O piso em torno da central de concreto era coberto por uma laje de concreto que resistia ao tráfego das carretas. Continha também a calha de condução das carretas para a descarga do concreto no chute final. Esse piso juntava muito material espirrado pela descarga do chute final de agregados, aglomerantes, etc. Esse piso era continuamente lavado por uma equipe de limpeza com espingardas de ar e água. O piso continha valetas cobertas com grades para recolhimento da água de lavagem e agregados contidos. Essas valetas eram periodicamente limpas e o material conduzido para a pilha do lavador de caçamba, que ficava próximo. To be continued. Pela extensão do assunto, essa descrição será desdobrada em mais uma apresentação. Se os amigos tiveram dúvidas sobre o assunto descrito, façam suas perguntas que responderei com prazer. Deixem seu like. Muito obrigado.